Fala, jovens, beleza? Dando continuidade aos nossos estudos da parte de eletrônica, eu vou apresentar para vocês um componente novo. Ele é o push button. E o push button a gente pode entender também como uma resistência, igual a gente viu na aula do potenciômetro. Porém, o push button, ou seja, botão de empurrar, ele só tem duas resistências. Ou a resistência dele é 0, R igual a 0 ohms, ou seja, ele é um fio, ou a resistência dele é igual ao infinito, porque os elétrons não tem como passar. Ou seja, a gente interrompe o circuito, beleza? Vou montar um circuito simples com esse push button para vocês entenderem como ele funciona. Então a gente tem aqui uma bateria ligada aqui no push button. E aqui na outra perninha do push button a gente vai ligar o nosso amigo motor. Mais e menos da bateria. Uma bateria de 3 volts, que é igual a que tem no kit. Aí esse circuito a gente pode entender ele de duas formas. A primeira forma, com o push button solto. Com o push button solto, os elétrons vêm, passam pelo motor e ficam parados aqui. Tranquilo? A segunda forma, então, com o push button solto, a corrente elétrica é igual a 0 ampere. O outro cenário é com o push button apertado. Quando eu aperto o push button, a resistência dele é 0. Ou seja, esse circuito vira isso aqui, ó. E a gente já viu isso na nossa primeira aula. 3 volts o motor. Beleza? Então, isso aqui é quando está fechado. Com o circuito apertado, o push button vira um fio. Com o push button solto, a resistência é infinita e os elétrons não conseguem passar. Então é isso, é um componente bem simples e bem poderoso. A gente vai usar ele para fazer a parte de lógica digital também, para vocês entenderem o que é uma porta E, uma porta OU. E é isso, vamos lá para o simulador, vou mostrar para vocês e a gente já vai montar um circuito aqui na prática. Bom, estamos aqui no nosso simulador, vamos mudar o nome aqui para push button. Vou colocar o meu nome, porque se a gente estiver usando a conta da Dumont, eu consigo identificar de quem é. O push button é esse botãozinho aqui, ó, é o terceiro componente do nosso kit, do nosso simulador. Vamos pegar aqui uma bateria de 3 volts. E vamos pegar aqui o nosso motor de engrenagens. Então, na simulação que a gente fez, a gente ligou o polo positivo da bateria aqui no terminal 1 do push button. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pouquinho diferente para ficar mais bonita a montagem. Eu vou ligar o polo negativo aqui. Aí os elétrons vão vir, passar por dentro do push button. Aí se ele estiver apertado, ele é um fio. Se ele estiver solto, ele é uma separação, um corte no circuito. Vou ligar o negativo aqui e o positivo aqui no positivo da pilha. Então, vou iniciar a simulação. Tá vendo que está 0 RPM? Porque não tem elétrons passando pelo motor. Os elétrons estão saindo da bateria e parando aqui no push button. Quando eu clicar em cima dele aqui, é para o motor girar com 97 rotações por minuto. Ah, tá lá, jovens, ó. Ou seja, quando está apertado, o meu push button é um fio. Ele permite que os elétrons passem. Quando eu solto, ele desconecta, então os fios que estão conectados se separam, e aí os elétrons têm que romper a rigidez dielétrica do ar. E eles não conseguem, porque é muito pouco volt da pilha para dar um raio para romper a rigidez. Por isso que quando eu aperto ele liga, quando eu solto ele desliga. Show? Montar o circuito aqui na prática, apresentar o componente para vocês também. Vamos para a bancada. Bom, estamos aqui na bancada, vamos para a parte prática agora. A gente vai precisar de bateria, motor, um jumper só, que é para ligar o push button na bateria, e o push button. Esse é o push button, então quando eu aperto a resistência é 0, quando eu solto a resistência é infinita. Vou montar o circuito de acordo com o que a gente planejou. Então, o polo positivo da bateria vem em alguma das perninhas do push button. Pode ser qualquer uma, porque assim como o resistor, o push button também não tem polaridade. Ele não tem lado certo de ligar. Então o circuito é o seguinte, a gente tem o push button ligado aqui na bateria,
E os dois fios do motor sobraram aqui, ó. Eu vou parafusar o fio negativo do motor no polo negativo da bateria, igual a gente fez no esquemático. E o polo positivo do motor aqui no push button. Então, se vocês lembrarem da nossa segunda aula, na segunda aula a gente montou um interruptor que faz exatamente a mesma coisa. Ele fica no meio do caminho entre a bateria e o motor. Então observa bem, ó, os elétrons vêm, passam por aqui e aqui a gente tem o push button. Se ele estiver apertado, os elétrons continuam e voltam para a bateria. O push button é só um interruptor, ele só está no meio do caminho para interromper ou não a passagem dos elétrons. Vou apertar o botão aqui, ó, e quando eu aperto o motor gira com 97 rotações por minuto. Quando eu soltar, o motor para. Quando eu apertar, o motor volta. A gente usa o push button e o potenciômetro também como sensor. A gente vai ver isso na hora que a gente vai programando o Arduino. Ele é um sensor digital, que vai estar ligado ou desligado. Próxima aula daqui a pouquinho. Valeu, falou, até a próxima, meus amigos.